Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho, segundo nos escreveu Mateus, capítulo 1. Conforme nós anunciamos hoje pela manhã, nós demos uma pausa naquela sequência do livro de Zacarias, por conta das datas comemorativas, e hoje vamos tratar um pouquinho sobre, relembrar, sobre um pouquinho dos aspectos da ação de Deus quando da encarnação ou do nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, do verso 18 até o verso de número 25, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura que farei. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos. Ó Pai querido, mais uma vez te damos graças pela leitura da Tua palavra, em especial pelo registro do cumprimento das Tuas profecias, das Tuas promessas, que nos dá a certeza, a plena convicção do cumprimento ainda das promessas que estão em aberto. E por isso nós louvamos ao Senhor, na certeza da vinda de Jesus e na convicção plena de fé e esperança no cumprimento das tuas promessas, da volta dele como Rei supremo, vitorioso, para resgatar o seu povo definitivamente. Por isso, ó Deus, esteja fortalecendo-nos na fé, preservando-nos segundo a tua bondade, para que possamos, ó Deus, a cada dia sermos encontrados fiéis e, acima de tudo, ó Deus, encontrados em piedade, em consagração, vivendo segundo o padrão que o Senhor mesmo estabeleceu na tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, no estudo da tua palavra, no relembrar dos ensinos, e que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para que, através daquilo que eu falar, o teu nome seja exaltado, glorificado, e o teu Santo Espírito use para minha própria edificação, para a edificação dos meus irmãos, e para a honra e glória eterna do teu santo e bendito nome. É o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, a cada dia, apesar da incredulidade reinante, o número de ateus tem crescido, mais e mais nós temos ouvido sobre o fato histórico do nascimento de Jesus. Quanto mais aumenta a incredulidade, ao mesmo tempo a ciência tem servido de instrumento para comprovar aquilo que alguns já diziam, e a Bíblia tinha razão. Cada descoberta, a cada nova pesquisa, a cada estudo e a cada avanço da ciência, fica comprovado não só a existência histórica de Jesus, a sua vida, o seu
o modo como ele de fato morreu, e, e isso acaba conduzindo a compreender aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, nos revela a respeito da sua missão. E é algo até mesmo interessante, né? Quando nós vemos em dias que a incredulidade cresce, temos irmãos, servos do Senhor, usando daquilo que é propício para divulgar ainda mais o nome do Senhor. E nós temos visto nesses últimos tempos, né, o surgimento de alguns, em especial alguns filmes, que acabam alcançando um grupo razoável, que aponta justamente para essa pesquisa, né, para essas evidências que apontam para um Jesus histórico, para alguém que de fato existiu, que realizou o que realizou, e que segundo as Escrituras, que também é um documento histórico, o apresenta como o Deus encarnado, que morreu, mas ressuscitou. E nós vemos que, portanto, a ciência, de um modo especial a arqueologia, acaba reforçando esse fato histórico, até mesmo do nascimento de Jesus. Os dados que os próprios evangelhos trazem também reforçam isso. Mas, apesar de todo o material que comprova a historicidade, ainda é assunto envolto em discussões e controvérsias. Isso se dá devido ao homem moderno confrontar o que ele não pode explicar, né? Nós sabemos que o número de adeptos da chamada autocrítica tem também crescido. Pessoas que olham para a Bíblia, como nós falamos hoje pela manhã, como se fosse um livro de mitos, que olha para as questões sobrenaturais que a Bíblia revela e registra como se fosse algo inexplicável. Então, se não dá para explicar, não existiu. E dentro dessa linha, tem muitas pessoas tentando harmonizar um cristianismo, ou um ensino bíblico que não precise dessas revelações da ação sobrenatural, miraculosa de Deus para fundamentar a fé. Mas isso é impossível, porque nós não conhecemos ou não conseguimos explicar todas as ações de Deus. Como que se explica a existência de um Deus criador? O simples fato de existir um Deus já é algo inexplicável. E é nesse sentido que as Escrituras, elas não têm o objetivo de explicar a existência de Deus, mas começa dizendo que Ele sempre existiu, que Ele é o eu sou, e que na sua grandeza e sua soberania fez todas as coisas. Nós vemos que a tentativa dessa chamada autocrítica é de quebrar o aspecto sobrenatural envolvendo todos os textos bíblicos, mas de um modo mais especial envolvendo o nascimento de Jesus. É impossível alguma mulher se achar grávida do Espírito Santo. Então, se essa questão sobrenatural não se pode explicar pela ciência, simplesmente recusa-se. Ou Maria pulou a cerca e engravidou de um guarda romano, ou José mesmo acabou tendo uma relação com Maria antes que estivesse consumado o seu casamento, ou inventar essa história como o povo do norte inventou a história do boto. Quando alguma moça aparece grávida lá, joga a culpa no boto, está tudo certo. Mas quando nós olhamos para as Escrituras e vemos o progresso, a progressão da revelação, nós vemos que milênios antes e séculos antes do próprio acontecimento histórico do nascimento de Jesus, Deus revelou com detalhes como aconteceria. E essa situação do nascimento virginal de Cristo é algo que foi profetizado nos tempos de Isaías, 600 anos antes do acontecido. Veja lá comigo, por exemplo, só para servir de exemplo aqui, né? Isaías, capítulo 7. Nós vemos Deus
chamando a atenção nos dias de Acás, para que esse, através do profeta Isaías, viesse a pedir um sinal. Ele foge dessa responsabilidade, que não demonstrava a piedade dele, mas desprezo. E depois que Deus, então, através de Isaías, pede para que ele dê um sinal, e ele recusa, o verso 10 nos diz assim, Isaías capítulo 7, verso 10. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo, pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Essa resposta de Acás, na verdade, não demonstra piedade, mas demonstra o desprezo dele, porque nós sabemos, pela história dos reis de Israel, que de fato era Acás. E aí ele vai dizer assim, o próprio Deus, então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também o meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Por uma questão, inclusive, histórica, há muitos intérpretes que acreditam que esta promessa foi cumprida nos dias de Acás e apontava ao mesmo tempo para o cumprimento quando da vinda do Messias. E é justamente esse texto que o evangelista Mateus usa para o registro a respeito do nascimento de Jesus. Quando o anjo fala com José, ele usa esse texto para dizer, olha, isso é para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. E aí José, despertar desse sono, ou desse sonho, acaba cumprindo, recebendo Maria, a sua mulher, e assim sendo um instrumento para o cumprimento da promessa do Senhor. Veja, a autocrítica, portanto, desconsidera a progressão da revelação e os aspectos que fazem do nascimento de Jesus algo diferente. Se o aspecto do nascimento de Jesus não cumpre essa realidade que a profecia aponta, por que no ano 600 foi dito isso? Ou 600 anos de Cristo é dito isso? Por que é dito séculos antes do nascimento de Jesus que ele nasceria em Belém? Por que milênios antes é dito que o descendente da mulher que venceria as obras de Satanás? Ou seja, essa progressão na revelação, irmãos, é um dos argumentos históricos que apontam para aquilo que a Bíblia registra sobre o nascimento de Jesus como algo de fato verídico, histórico e do jeito que foi revelado. Nesse sentido, então, nós vemos que existe algo diferente quando nós tratamos de Jesus Cristo. Ele veio cumprir a lei, como a palavra de Deus prescreve, realizar as exigências cerimoniais da religião, como o próprio Evangelho também descreve, para nos apresentar algo a mais, a saber, uma vida com Deus. Ele cumpre com a lei cerimonial, ele cumpre com tudo aquilo que já estava previsto na lei, para que agora nós pudéssemos ter uma vida íntima com o Senhor, uma vida de comunhão com Deus. Esse é o objetivo da vinda de Jesus, nos reconciliar com o Pai, nos religar ao Pai. E a sua obra é que nos permite, então, sermos justificados e entrarmos em reconciliação com o Senhor. Sim, nós sabemos que vida com Deus, ou religar, da onde vem a palavra religião, né, ou seguir a Cristo, caracteriza, portanto, uma religião. Pois exige, por exemplo, que congreguemos, que sigamos práticas previstas, que cumpramos princípios litúrgicos e testemunhais. Viver com Cristo exige, obviamente, essa religiosidade,
mas não uma religiosidade vazia, como em outros tempos, ou daqueles que olhavam para a lei simplesmente como ordenanças, mas uma religião agora de uma verdadeira conciliação com Deus. De fato, a comunhão com Deus foi religada por meio de Cristo, e por isso a obra de Jesus caracteriza uma religião diferente, e algo que nos conduz a experimentar também uma comunhão e uma intimidade diferente. Diferente, primeiro, porque nos livra do peso da religião tradicional ou da religião litúrgica, e ela nos aproxima de Deus, nos permitindo inclusive adorá-lo em qualquer lugar, em qualquer dia, independente de como estamos, ou seja, se estamos felizes, tristes, saudáveis ou enfermos, se temos abundância ou escassez, Ele continua sendo Deus digno de ser adorado e de ser reverenciado. Mas ao mesmo tempo exige de nós o fato de convivermos como igreja, em vida fraterna, congregacional, amando, sujeitando e suportando uns aos outros, para em amadurecimento aprendemos a viver em comunhão, não só com o Pai, mas também com os filhos, aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. A religião que Jesus Cristo de fato apresenta também é diferente, porque não exige nenhuma obra da nossa parte para que alcancemos a salvação. A revelação do Messias aponta para a graça de Deus que nos alcança. E por isso diferencia de qualquer outra religião tradicional, pois todas as religiões exigem sacrifício, exigem obras, práticas, posturas que, se forem realizadas corretamente, hipoteticamente te conduziria à salvação. Esse não é o caso da mensagem de Cristo. Estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, e Ele nos deu vida gratuitamente. Ele paga o alto preço, preço que pesava como dívida sobre a sua vida, sobre a minha vida. Isso faz da religião que Jesus Cristo nos traz também algo diferente. É diferente também, irmãos, porque através de um único mediador, nós desfrutamos de verdadeira e real comunhão com o Criador. Eu não preciso de nenhum outro mediador para me conduzir a Deus, mas através de Jesus Cristo, o seu sangue derramado na cruz, Hebreus nos diz que foi aberto um novo e vivo caminho, e que agora eu tenho acesso direto ao trono do Pai, inclusive com ousadia para me achegar ao Senhor e me derramar diante dEle, lançar diante dEle a minha ansiedade, lançar diante dEle os meus pesares, sabendo que através de Cristo, o próprio Deus encarnado, eu tenho livre acesso ao trono de Deus. Veja, não estamos falando de mais uma religião, mas estamos falando de verdadeira comunhão com Deus, que é o significado mais expressivo da palavra religião. Jesus é esse que nos permite ter esse acesso ao Pai, de termos, de fato, essa reconciliação com Deus. Logo, a obra que Jesus faz também é diferente, porque traz respostas às questões fundamentais da cosmovisão humana, de um modo pleno e sem igual. Somente em Cristo e na obra de Cristo nós temos respostas relacionadas ao porquê nós existimos, porquê nós sofremos, o porquê da morte e o porquê da esperança da vida eterna. Se não fosse a obra de Cristo, ficaríamos perdidos, não saberíamos do porquê estarmos colhendo consequências e nem sabemos de quem, o porquê do pecado e da consequência do pecado, porquê da condenação e da morte que ela nos traz, porquê da separação de Deus. Mas agora em Cristo, nós sabemos não apenas que nascemos condenados, mas que também Deus, na sua graça e seu amor, nos alcança, nos tirando das trevas e nos trazendo para o reino de luz do seu Filho. É diferente porque nenhuma outra religião prevê essa perspectiva. É diferente, irmãos, porque une aspectos humanos, físicos, aspectos naturais, espirituais e sobrenaturais, numa obra redentiva insólita, que não existe em nenhum outro lugar. O Deus eterno, supremo, grandioso, assumindo a forma de um homem limitado, temporal. Isso é incompreensível na perspectiva humana.
na perspectiva natural, foge essa perspectiva e aponta para essa grandeza, essa sobrenaturalidade, esse poder miraculoso de Deus em realizar aquilo que é impossível para nos alcançar e para nos colocar em viva comunhão com Ele. Aquilo que Jesus fez e através do seu nascimento é apresentado é diferente, porque coloca a obra da redenção nas mãos do único que pode nos salvar, exaltando a sua pessoa, exaltando a sua obra, exaltando os seus ensinos, em detrimento da arrogância do homem ou da arrogância humana. A obra e o ensinamento de Jesus, ele é diferente porque ele coloca o homem no seu devido lugar. O homem natural, morto, cego, nu, pobre, e que carece da obra daquele que vem sustentar, suprir e providenciar tudo que é necessário para nos achegarmos a Deus. Não através dos seus próprios esforços, mas através da obra exclusiva e única do Deus Salvador. A obra de Jesus Cristo, irmãos, é diferente. E sua proposta de vida com Deus difere de toda e qualquer religião, pois os ensinos de Cristo nascem no coração do próprio Deus e não do fruto de elucidações humanas e da construção do coração humano, que, como sabemos, está mergulhado na depravação espiritual. Mesmo que tentássemos, seria impossível em 1600 anos, em 16 séculos, trazermos ensinamentos que a palavra de Deus nos traz com coerência e coesão, como as Sagradas Escrituras nos apresentam. Mesmo que tivéssemos conhecimento de tudo aquilo que já havia sido dito, praticamente impossível você andar com uma história durante 1600 anos sem desvios, sem erros e sem mudanças, e uma história que se confirma e que encaixa perfeitamente em cada mínimo detalhe, para que não houvesse dúvida dessa ação diferente de Deus na revelação escriturística. Deus faz questão de revelar detalhes minuciosos a respeito do Messias, do local do seu nascimento, da sua aparência, do seu ministério, dos locais que ele nasceria ou exerceria o seu ministério, até mesmo como seria a sua morte, que teria um traidor e que ele estaria estabelecendo um novo reino sem fim. Detalhes a respeito dos impérios mundiais, da ascensão e queda de cada um desses impérios, para que no momento exato a rocha aparecesse e alcançasse todas as nações com uma mensagem de paz e de reconciliação. Detalhes e nomes pessoais de chefes de Estado ou de imperadores que nem existiam, que são citados. Quando Deus usa o profeta para falar de Ciro como servo, ou como nós temos visto em Zacarias, ele anunciando a respeito da Grécia como aquele que viria e se colocaria como um reino universal. Irmãos, detalhes, séculos antes dos seus acontecimentos, para comprovar que aquilo que nós temos o privilégio de crer e de servir é algo extremamente diferente e especial. E dentro dessa obra diferente, o próprio nascimento de Jesus Cristo demonstra o quanto tudo é diferente quando se trata dele. Não podia ser um nascimento como qualquer outro. Não podia ser um ministério como qualquer outro profeta. Não poderia ser o estabelecimento de um reino como qualquer reino. Tudo é diferente e tem um porquê. Porque estamos tratando daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nascimento de Jesus Cristo serve para nos afirmar o quão diferente também é segui-lo. Pois somente em seu nascimento nós notamos vários aspectos relevantes. E esse é o nosso objetivo aqui nessa noite. Tratar desses aspectos relevantes
do nascimento de Jesus. Por isso eu convido você a voltar aí à palavra do Senhor, para Mateus capítulo 1, o texto que nós lemos. O tema, portanto, do nosso estudo dessa noite, do nosso sermão, é justamente esses aspectos, ou os aspectos diferenciais demonstrados ou manifestados no nascimento de Jesus. Tudo em Jesus tem que ser diferente, porque Ele é o próprio Deus encarnado, irmãos, e o seu nascimento mostra isso. E os que eu quero chamar a sua atenção, pautado aqui em Mateus, capítulo 1, verso 18 a 25, é que no seu nascimento, o primeiro aspecto diferente é que é um aspecto miraculoso. O nascimento de Jesus tinha que ser diferente de tudo aquilo que nós conhecemos. E é nesse sentido que o verso 18 diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Somente um aspecto miraculoso poderia apontar para o nascimento do Deus que se encarnou, do verbo, da palavra que se fez carne. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Nessa afirmação, nós vemos algo sobrenatural acontecendo. O Deus Criador, agindo de modo divino, usa a figura de uma virgem para se encarnar. A ideia não é de uma coabitação entre Deus e Maria, mas de uma geração sobrenatural e miraculosa. Por isso é dito que achou-se grávida pelo e não do. Isso aponta para uma ação miraculosa, sobrenatural, que somente Deus, o Deus Criador, que conhece todas as coisas, pode de fato fazer. Esse aspecto miraculoso do nascimento de Jesus, ou tal aspecto sobrenatural, nos conduz para a divindade de Cristo. Se assim ele nasce de modo sobrenatural, é por isso que é compreensível compreender todos os demais milagres e posicionamentos sobrenaturais durante o ministério terreno dele, como Deus encarnado. O Deus que multiplica pães e peixes do nada. O Deus que tem o conhecimento de todas as coisas. E que sabe, inclusive, qual o pensamento das pessoas com quem ele está interagindo. Um Deus que cura à distância. Um Deus que ressuscita mortos. Tudo é diferente. Por isso o nascimento não poderia ser igual. E o nascimento de Jesus, então, nos apresenta esse primeiro aspecto miraculoso, pois se trata do próprio Deus se fazendo carne. Quando nós olhamos para o registro de Lucas, capítulo 1, você não precisa abrir, só acompanha a leitura que farei. No verso de número 32, nos é dito: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. No verso 35 ainda é dito: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Todo esse aspecto miraculoso, sobrenatural, aponta para o fato de Jesus ser o próprio Deus encarnado. O nascimento de Jesus, irmãos, é, portanto, um evento sobrenatural, miraculoso, desde a sua revelação até a sua consumação. Esse é o primeiro aspecto que nós precisamos entender. Nós não servimos a um homem, mas nós servimos ao Deus homem, que desde o seu nascimento fica claro do seu aspecto miraculoso, sobrenatural, apontando a sua diferença e para a diferença que ele exige do nosso relacionamento com Deus,
um relacionamento vivo e não pautado em requisitos que religiões puramente humanas desejam. O segundo aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção, olhando aqui ainda para Mateus, capítulo 1, além desse aspecto miraculoso ou sobrenatural, é o aspecto redentivo do nascimento de Jesus. O verso 19 vai nos dizer assim: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Verso 21 ainda. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Que agora é a expressão ou a frase que eu quero chamar a sua atenção. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse é o objetivo redentivo, irmãos, nos salvar dos nossos pecados, nos tirar da escravidão do pecado, nos tirar da condenação que o pecado trouxe para todos os homens. O objetivo de Jesus, com a sua encarnação, o seu nascimento, era justamente vir para cumprir o seu ministério, para salvar os seus, salvar o seu povo, aqueles que Deus já havia separado para a sua própria honra e para a sua própria glória. O fato de ser, ou de um anjo ser o mensageiro da revelação ao casal escolhido, tanto a José, no momento que José teve a sua revelação, ou lá com Maria, todos eles transmitem que o Messias teria em seu ministério uma atuação completa, e uma atuação completa no sentido da redenção. Ele não traria apenas a revelação, ele traria a revelação como o profeta que era, mas ao mesmo tempo inauguraria o reino como rei que era, e por fim aplicaria como sacerdote que era a salvação. É um ministério de atuação completa, redentivo. Foi revelado, portanto, que Jesus seria descendente de Davi, que já por si só aponta para a restauração de um povo específico e uma exaltação da própria humanidade de Cristo. Ele viria com aspectos para cumprir os seus ofícios e, consequentemente, nos conduzir à redenção completa. Nós servimos a um rei, nós servimos ao próprio Deus e nós servimos ao Salvador. Ele, o Deus homem, que é capaz de suprir todas as necessidades em cada parte. É assim que o autor aos Hebreus também nos apresenta a respeito de Jesus. Que ele passou por todas as situações enquanto encarnado, para que pudesse nos socorrer em toda e qualquer necessidade. E o objetivo final dele é justamente nos justificar perante Deus, para que agora, uma vez consumado a sua obra na cruz, aqueles que Deus separou para a sua própria honra e glória fossem alcançados por sua graça, justificados, e assim recebessem a redenção e a salvação eterna. Isso fica claro até mesmo antes do nascimento de Cristo, porque é dito que ele viria, se encarnaria, para salvar o seu povo do pecado deles. O nascimento de Jesus, além de demonstrar esse caráter miraculoso, sobrenatural de Deus e do próprio Cristo, aponta também para o seu aspecto como Salvador, como Redentor. Ele não nasceu para ter uma experiência, ele não nasceu para experimentar como é ser como um homem, mas ele veio com um objetivo específico, definido e já, inclusive, determinado pelo próprio Deus, que era nascer para pagar um alto preço em favor da redenção daqueles que o próprio Deus leva até ele. É isso que o Evangelho de João nos apresenta. Ainda, podemos observar que o nascimento de Jesus, além desse aspecto miraculoso, além desse aspecto redentivo, também trata de um aspecto profético. Verso 21 em diante, nós já lemos, né? O 21 diz:
ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado então José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Quando o anjo, ou Mateus registra, que tudo isso que estava acontecendo tinha um objetivo do cumprimento profético, aponta também para a ideia de que o nascimento de Jesus tem esse aspecto de profecia. Quando o anjo revela ou profetiza sobre a missão de Jesus, que ele viria salvar o seu povo dos seus pecados, trata do cumprimento de uma promessa, mas ao mesmo tempo aponta para uma profecia ainda a ser cumprida, a obra na cruz e a volta definitiva. Para salvar o seu povo definitivamente dos seus pecados, ele tinha que passar por todos os pontos relacionados ao seu ministério, ser obediente até a morte de cruz, morrer, ressuscitar, ser assunto aos céus e assumir o controle de todas as coisas com autoridade no céu e na terra, cumprir com aquilo que estava determinado no abrir dos 7 selos, para então depois voltar e resgatar o povo por quem ele realizou a sua obra ou seu ministério. A ideia, portanto, do nascimento de Jesus aponta também para esse aspecto profético, tanto no cumprimento de uma profecia que já fora dada, mas ao mesmo tempo indicando e apontando para um cumprimento ainda profético que Jesus realizaria, que já realizou, como sabemos, e ainda outro que ainda está na perspectiva do cumprimento futuro, que é a volta e a redenção, o estabelecimento do estado final, definitivo, de novo céu, de nova terra e de salvação eterna para os seus. Como Deus, como homem, como rei, como sacerdote, como oferta pelo pecado, somente Jesus poderia nos salvar. Todas as profecias e promessas convergem-se para Cristo. E o seu nascimento já aponta para tudo aquilo que ele iria realizar. Eis aqui o grande diferencial do nascimento de Jesus. Não apenas aponta para esse aspecto miraculoso, sobrenatural do próprio Deus e do próprio Cristo encarnado, não aponta também somente para a questão redentiva da salvação em Deus e em Cristo encarnado, mas também esse aspecto profético do cumprimento das profecias dos primeiros tempos e das profecias que ainda hão de ser cumpridas, pois somente Jesus assim o pode fazer. Nesse sentido, irmãos, e concluindo, cientes desses aspectos, questionar o nascimento de Jesus, como registrado na Bíblia, como os adeptos da autocrítica fazem, ou igualar dos seus ensinos a qualquer outra religião ou a qualquer outro líder, é colocar o homem de volta às trevas que sua vida produz, que a religião humana não consegue dissipar. É condenar o homem a padecer sem luz, sem esperança e sem motivos para viver. Jesus é sem igual. Não há nenhuma outra religião que possa suprir aquilo que o próprio Cristo, através do seu ministério terreno, e que já no seu nascimento fica explicitado, ninguém pode de fato suprir. Rejeitar o nascimento sobrenatural, miraculoso, redentivo e com aspectos proféticos de Jesus é negar o próprio Deus, é negar a sua revelação e é amar as trevas ao invés de se achegar para a luz. Questionar a sobrenaturalidade da Bíblia, questionar a divindade de Jesus Cristo, o seu ministério, ensinos e feitos, é desligar a única fonte de verdadeira luz para o homem que está em trevas.
Jesus, portanto, irmãos, não é religião, é muito mais que isso. Jesus é diferente. Ele é o Deus encarnado, prometido por séculos, que veio como único caminho para nos religar ao Pai. Nele, e somente nele, temos vida, paz, justificação e salvação. Não podemos igualar Jesus a qualquer outro. Ele é diferente. O seu nascimento foi diferente. A sua vida foi diferente. O seu ministério, a sua obra, os seus ensinos, as suas promessas. Tudo para comprovar e corroborar que ele é de fato o Deus encarnado. É lógico que você ainda pode colocá-lo no mesmo saco, e eu coloco aqui entre aspas, de outros ditos salvadores. Jesus é um grande profeta como Mohammed. Jesus é um grande líder iluminado como Buda, Confúcio e qualquer outro. Você pode até tentar fazer isso. Mas fazendo isso, estará desprezando os aspectos miraculosos, redentivos e proféticos, vistos e confirmados apenas em Jesus Cristo. Tanto no seu nascimento, quanto no seu ministério, quanto na sua morte, principalmente na sua ressurreição. Creia e viva como um discípulo de Jesus Cristo. Este é o diferencial. Não um líder, não só um profeta, não só alguém que fez diferença nesse mundo, mas o próprio Deus que se encarnou para se reconciliar conosco. Que Jesus possa de fato brilhar no nosso coração, Ele que é a luz que veio ao mundo, e assim nos conduzir, mediante a sua palavra, a andarmos também na sua luz, para que, como eu disse no início, a nossa luz brilhe diante dos homens, mostrando que servimos não um homem, mas sim o Deus encarnado, e que Ele nos abençoe e que a nossa vida glorifique ao próprio Senhor que está nos céus. Amém?